Olá, senhoras e senhores, meu nome é Júlio César Santos, professor de Geografia e Atualidades do Gran Cursos Online. Grande prazer de estarmos juntos, mais uma vez, para darmos continuidade ao estudo da urbanização e da demografia, porém, através da resolução de questões. Então, sem mais delongas, vem comigo, vamos lá juntinhos. Está aí meu nome, professor Júlio Santos, professor de Geografia e Atualidades do Gran Cursos Online. Hoje, belo treinamento, né? A continuidade do nosso treinamento, tendo como pano de fundo a demografia e a urbanização. Então vamos para a questão de número 6, que diz o seguinte: em muitos países da periferia capitalista, como o Brasil, a urbanização e a industrialização não reduziram o problema da pobreza urbana nas grandes metrópoles. Nesses casos, as causas da pobreza urbana estão associadas. Então entenda, o Brasil é um país que houve um processo de urbanização e industrialização tardios, mas nem com essa urbanização e essa industrialização houve de fato uma redução na questão da pobreza. Neste caso, as causas da pobreza urbana estão associadas. Vamos lá. Letra A. A industrialização realizada na fase monopolista do capital. A incorporação de tecnologias poupadoras de mão de obra no setor moderno da economia, reduzindo o tamanho do mercado de trabalho formal e expansão do mercado informal urbano. Vamos entender. Primeiro, o que é a industrialização? A industrialização realizada na fase monopolista do capital. Pessoal, nós temos 4 tipos de capitalismo. Você lembra? O capitalismo comercial está ligado ao processo do artesanato e da manufatura. Artesanato é quando o indivíduo produz da matéria-prima até o produto final. Século XIV e século XV. Do século XV ao século XVIII, prevaleceu o modelo manufatureiro. Começa a haver uma pequena divisão do trabalho e o uso de algumas ferramentas, normalmente ferramentas essas atreladas às energias promovidas pela natureza, através do apoio hídrico, através da tração animal. Então você lembra do moinho, que ele é responsável por moer o milho. Temos o terceiro capitalismo industrial, fruto da primeira revolução industrial, a utilização das máquinas movidas a vapor. Quem que é pioneiro nesse processo? A Inglaterra tinha uma burguesia rica e atuante, reservas de carvão mineral e fez os enclosures ou cercamentos. Enclosures ou cercamentos, a expulsão dos trabalhadores rurais. Estes migram para as cidades, se tornam mão de obra assalariada, e é verdade que com baixos salários, mas se tornam o embrião do futuro mercado consumidor. E lá no meio rural, o que eu vou fazer? A criação de ovelhas, que vai fornecer a lã, matéria-prima fundamental para a indústria têxtil que estava se estabelecendo. Então percebam, o primeiro capitalismo comercial, artesanato e manufaturas. Segundo, o industrial, a divisão do trabalho, as máquinas movidas a vapor, com o pioneirismo inglês. O terceiro capitalismo, o financeiro, quando o dinheiro é mais importante do que a produção e o trabalho. E atualmente o capitalismo informacional. Quem tem informação no mercado consegue uma intensa especulação. Então hoje a informação é o principal elemento que vai nortear as relações que acontecem no mercado. Então entenda o seguinte, quando eu falo fase monopolista, o que é monopólio? É o controle de um mercado por uma empresa. E o que é o oligopólio? O controle do mercado por um pequeno grupo de empresas. Então a ideia aqui é do controle
controle do mercado. O Brasil ele tem oligopólios, ele tem monopólios, sejam monopólios naturais ou artificiais. Monopólio natural é quando uma empresa ela domina o mercado através da livre concorrência. E o monopólio artificial é quando o Estado, por um setor estratégico, ele permite que apenas uma empresa, normalmente estatal, explore esse mercado. Por exemplo, a segurança do espaço aéreo brasileiro é um monopólio. Então, o Brasil tem uma industrialização baseada no monopolismo, em monopólios e oligopólios. Então, está dizendo a causa da pobreza, industrialização realizada na fase monopolista. Beleza, correto. É uma indústria que domina o mercado, então você não acaba não promovendo uma livre concorrência. Incorporação de tecnologias poupadoras de mão de obra. Isso vai gerar desemprego. Uma máquina que faz o trabalho de 100, 200, 300 trabalhadores. Então aqui, ó, eu vou ter desemprego. E quando eu tenho desemprego nessas indústrias, se é uma mão de obra desqualificada, o cara vai trabalhar onde? Na informalidade. Então, poupadores de mão de obra no setor moderno da economia. Reduzido tamanho do mercado de trabalho formal com carteira assinada e expansão do mercado informal, principalmente devido à migração de um grande volume de pessoas, fruto da mecanização do campo, promovendo as cidades, conforme eu já disse, promovendo macrocefalia, promovendo uma segregação social, periurbanização. Então, a resposta eu já encontrei, a letra A. Então, isso aqui mostra as causas da pobreza, apesar da urbanização e apesar da industrialização do Brasil, mesmo que aconteça de maneira tardia. Olha a letra B. Industrialização na fase de concorrência do capital. Não, gente. Não é na fase da concorrência, por quê? Porque foi o Estado que industrializou o Brasil. Lembra de Vargas? Então, o Estado do processo de industrialização. Então, essa aqui não pode ser a resposta. Não havia uma concorrência no setor privado. O Estado, durante o governo de Vargas, ele era intervencionista e promoveu a industrialização. Incorporação de tecnologias, poupadoras de mão de obra, perfeito. Reduzido o mercado informal, também está errado, porque o mercado informal ele não é reduzido. Então está errada a letra B. Letra C. Industrialização na fase monopolista. Incorporação de políticas do bem-estar social. Gente, a política do bem-estar social ela é uma política caracterizada pela cobrança de elevados tributos, como acontece na Noruega, como acontece na Suécia. Porém, existe uma contrapartida. Eu cobro elevado tributo, 40%, 50% de imposto, mas há uma contrapartida social. O Brasil tem uma política de bem-estar social só na hora de cobrar tributo, porque a contrapartida do Brasil é péssima. E muitas vezes a gente é duplamente tributado. Você paga o IPVA e tem que pagar pedágio na rodovia, porque essa rodovia ela foi privatizada. O Estado quer se desonerar da responsabilidade. Então não pode ser a letra C. Não tem essa política. Olha a letra D, para acabar essa conversa. Industrialização na fase de concorrência. Já está errado aqui. Incorporação de tecnologias intensivas no Brasil. Quisera, né? Reduzido o mercado informal. Reduzido não. Elevado o mercado informal. Mais de 40 milhões de pessoas vivem no mercado informal. Então, a resposta, sem sombra de dúvida, letra A. Vamos para 7. Questão 7. As cidades da região sudeste do Brasil foram as que mais receberam migrantes, principalmente em função de ciclos, como o ciclo do café. Oriundos do campo e também de outras regiões do país. Fato
que se deu de forma mais acentuada? Na década de 70. Gente, está dizendo a respeito da década de 70? São os reflexos? Então está falando da Revolução Verde, processo de mecanização do campo e expulsão desses indivíduos que veem na cidade uma possibilidade de sobreviver. Assim, o Sudeste consolidou-se como a região mais urbanizada do país. Tal ocorrência pode explicar-se, vamos para a letra A, pelas preferências culturais. Então, o migrante veio, ele podia estar desempregado, mas ele queria vir para a região Sudeste por causa das preferências culturais. Não, isso aqui é um absurdo. Até porque essa cultura vai haver uma miscigenação, principalmente no estado de São Paulo. Só você lembrar do bairro do Brás, bairro que tem o quê? Características italianas. Bairro da Liberdade, características orientais. Então acaba havendo uma fusão, uma miscigenação. Então não é preferência cultural. Olha a letra B. Pela maior presença de indústrias e empregos. Eu quero falar olhando para você. Eu sei que você está fazendo concurso. Muitas vezes você está abrindo mão de estar com a tua família, de se divertir com seus amigos. E você, na verdade, tem que estar com a cabeça aberta, com a mente aberta. Passei no concurso federal, me chamou em Santa Catarina e eu moro em Brasília. Eu vou na hora. É um bom salário, uma boa oportunidade. Eu vou. Então, o emprego, ele acaba ofertando uma melhor qualidade de vida. E não apenas para você, mas aqueles que acreditam no teu potencial, aqueles que te apoiam, o seu núcleo familiar. Então perceba que onde que eu tenho indústria, eu tenho emprego. E onde que eu tenho emprego, eu tenho migração de indivíduos. Pela maior receptividade, gente, no primeiro momento a sua preocupação é sustentar o seu núcleo familiar. Pelo processo de marcha para o litoral. Então, a marcha para o litoral, gente, nós precisamos tirar a gente do litoral, até porque a colonização do Brasil se deu do litoral para o interior. Do litoral para o interior. Pessoal, eu vou ter que repetir essa questão, ok? Porque parece que o meu áudio ali ele está inadequado. Então, um minutinho, já estou voltando. Estamos de volta! Tivemos um problemazinho no áudio aí, mas já foi corrigido esse problema. E se você me permitir, eu vou começar a questão 7 de novo. Então, sem mais delongas, vamos firme. Você está buscando a tua aprovação? Eu tenho certeza que sim. Nós estamos juntos nessa caminhada. Eu, professor Júlio Santos, juntamente com o Gran Cursos Online. Então, vem comigo, vamos para a questão de número 7.
que diz o seguinte: as cidades da região sudeste do Brasil foram a que mais receberam migrantes oriundos do campo e também de outras regiões do país. Fato que se deu de forma mais acentuada na década de 70. A década de 70. Na verdade, gente, é o reflexo da Revolução Verde. Reflexo da Revolução Verde. O Brasil vai aderir a fertilizantes, adubos, pesticidas, máquinas agrícolas, e esse indivíduo meio rural, ele tem que ir para onde? Para a cidade, em busca da sua sobrevivência. Então, a década de 70 acontece a Revolução Verde, é o momento que o Brasil vai aderir à Revolução Verde, mais ou menos em 60, e os reflexos no ano de 1970. E é nesse momento que o Sudeste se consolida como a região mais urbanizada do país. Tal ocorrência pode explicar-se. Quais seriam os motivos para explicar esta ocorrência? Vamos lá. Letra A. Pelas preferências culturais. Você acha que a preocupação são preferências culturais? É a cultura que vai fazer com que o indivíduo escolha ir para uma determinada região? Claro que não. Até porque acontece uma miscigenação cultural. E você lembra que São Paulo é bem marcante essa miscigenação. Bairro do Brás, italiano. E aí eu tenho também o bairro da Liberdade, né? Um bairro oriental, dentro de São Paulo. Pela maior presença de indústrias. Pessoal, eu acho que eu já comentei isso em algum momento. Se você recebe uma proposta de emprego no setor privado para outro estado e você precisa prover o seu núcleo familiar, o que você faz? Você vai. Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro. Então, onde há indústria, há emprego. E onde há emprego, há migração de indivíduos. Você vai fazer concurso, sabe lá, concurso federal. E nesse concurso federal, de repente, oportunidades vão aparecer. Você passa no concurso e te chamam no outro estado. Você vai? Claro que sim. Bom salário, estabilidade, você leva o seu núcleo familiar. Então a migração ela ganha muito força quando eu tenho ofertas de trabalho. Então onde há indústria, há emprego, isso acaba sendo de fundamental importância para a migração. Pela maior receptividade, muitas vezes você vai para uma região que nem sabe se vai ser bem recepcionado. E mais do que isso, você vai se adaptar à cultura local. Mas a necessidade de sobrevivência fala mais alto. Pelo processo de marcha para o litoral. Gente, o Brasil ele tem uma colonização baseada no litoral. Houve tentativas de melhor equilíbrio demográfico. E essa tentativa de melhor equilíbrio demográfico está centrada na criação de núcleos voltados a ofertar trabalho, com incentivos àquela indústria que busca diversificar a sua produção em mais áreas e em outras macro-regiões brasileiras. Um exemplo é a Zona Franca de Manaus, uma concepção de JK que foi implantada 10 anos depois, durante os governos militares. Uma área isenta de impostos em troca da implantação de indústrias. E onde que eu tenho indústria, eu tenho geração de emprego. Então percebam que a marcha para o litoral, ela não é verdadeira. A gente quer promover o equilíbrio demográfico. Enquanto que eu tenho um litoral extremamente povoado e populoso, eu tenho no extremo norte do Brasil áreas anecúmenas. O que é isso? Verdadeiros vazios demográficos. Pelo alto preço do solo das demais regiões. Isso não é argumento, até porque o migrante muitas vezes ele vai em busca de oportunidades de trabalho. Então, resposta aí, letra B. Tem mais. Vamos seguindo, voando baixo.
É comum encontrar nas referências sobre urbanização do século XX menções ao fato de ela ter sido fortemente marcada pela metropolização. Te contei sobre isso quando, no bloco anterior, o Brasil ele tem início do seu processo de industrialização e urbanização baseado na metropolização. Professor, eu esqueci. O que é a metropolização? Eu vou basear meu processo de industrialização nas grandes cidades, nos grandes centros. Claro que nos últimos 20 anos, fruto da desconcentração industrial, tem ocorrido a desmetropolização. As grandes indústrias vão para cidades de médio e pequeno porte e acaba atraindo uma população em busca de segurança e qualidade de vida. É verdade, isso tem acontecido nos últimos anos. Porém, a origem do processo de urbanização é vinculado à metropolização. De fato, as metrópoles são fundamentais para se entender a vida urbana contemporânea. A respeito das metrópoles modernas brasileiras, pode-se afirmar. O que pode-se afirmar? Vamos paletar. Não são aglomerações tão grandes. São sim, quanto de outros países. Inclusive, São Paulo é uma das cidades mais populosas do mundo. São sim. Quando fala que não são, tá o quê? Tá errado. São sim. São Paulo, gente, é uma das maiores metrópoles do mundo, seja em extensão, seja em população. São configurações cujas dinâmicas, em alguns casos, levaram seus limites para além do núcleo municipal de origem, formando aglomerações multimunicipais. É o caso de São Paulo, de Campinas. Extrapola os limites municipais. A influência é tão grande, que acaba influenciando as regiões no entorno, promovendo o que eu já te disse, que é o movimento pendular. Movimento de vai e vem diário, casa-trabalho, trabalho-casa. Resposta letra B. Letra C, elas são aglomerações modestas. Gente, a A e a C está dizendo basicamente a mesma coisa. Não são tão grandes, são modestas, em razão da inviabilidade de se administrar em países pobres áreas urbanas de grande porte. Quem disse isso? Você tem mais problemas, mas é possível a administração. Errado, letra C. Letra D. Apenas uma delas pode ser considerada de fato metrópole. Logo, não se pode afirmar que no Brasil houve uma urbanização metropolitana. Houve sim, porque a urbanização metropolitana é quando eu tenho essas grandes cidades como elemento marcante no processo de urbanização, com a vinda, inclusive, de grandes conglomerados industriais, vendo no mercado consumidor dessas áreas metropolizadas um grande potencial de consumo. Então, está errado quando fala aqui, no Brasil houve, não se pode afirmar que houve, não se pode afirmar, pode-se afirmar sim. Elas estão com seu crescimento paralisado. Disse para vocês, também no bloco anterior, que uma cidade é um organismo vivo, por isso que acontece a conurbação, o encontro de duas ou mais cidades próximas devido à intensa urbanização. As cidades do entorno vão crescendo, claro, de maneira desordenada, a mesma coisa acontece com a cidade polo, chega no momento que acontece a fusão, que você não consegue identificar qual é a cidade polo, qual é a cidade do entorno. Esse processo é chamado de conurbação, o encontro de duas ou mais cidades próximas devido à intensa urbanização. Então, se está paralisado? Não, até porque a cidade é um organismo vivo. Então, resposta à letra B. Vamos seguindo. Questão 9. E aí, você está gostando desta revisão? Percebe que a revisão tem um papel muito maior do que apenas fornecer o gabarito. É um momento de análise e verificação se aquelas informações estudadas, trabalhadas em aulas anteriores, foram ou não aprendidas, e é fundamental a resolução de questões. E mais do que isso, a verificação
de cada uma das assertivas para ver se você de fato está ou não compreendendo o conteúdo de demografia e urbanização. Uma vez que essas questões, em sua grande maioria, são questões de certames, talvez o certame que você vá fazer aí posteriormente. Então vamos para mais uma ali. Com uma modernização industrial tardia, o espaço geográfico brasileiro conheceu profundas transformações ao longo dos últimos 100 anos. Então eu estou dizendo que o espaço brasileiro ele tem uma modernização tardia. E ao longo dos últimos 100 anos aconteceu transformações, sendo alguma delas ligadas a uma urbanização acelerada. E a concentração espacial da população em metrópoles. Claro que nos últimos 20 anos tem acontecido a desmetropolização. Guarde aí, tem ocorrido a desmetropolização devido à desconcentração industrial. Ok? Um dos efeitos desta ocorrência, de qual ocorrência? De uma urbanização acelerada. Qual ocorrência? De uma industrialização tardia, foi a formação de núcleos avançados em todo o país. Sempre que colocar sempre, único, todo, jamais. Cuidado, todo o país então tem núcleos urbanos avançados? Claro que não. Então está errada a letra A. Letra B. A difusão de políticas de controle habitacional. Então, um dos efeitos foi difundir a política de controle habitacional. Não em todas as regiões brasileiras. Tanto é que existe no Brasil um enorme, um intenso déficit habitacional. A expansão e crescimento de áreas de preservação e áreas urbanizadas. De preservação, eu quero te lembrar que a gente vive no chamado capitalismo, mas não é um capitalismo qualquer, é o capitalismo predatório. É um capitalismo que acredita que os recursos naturais existem para o uso, sem qualquer preocupação de preservar os mesmos para as gerações futuras. Então a letra C também está incorreta. Letra D. A administração de problemas, a diminuição de problemas sociais no campo. Não há uma diminuição, há uma intensificação, principalmente devido à estrutura fundiária brasileira. A estrutura fundiária, como assim? Latifúndios. Muitas terras nas mãos de poucos, poucas terras nas mãos de muito. Então a estrutura fundiária ela acaba promovendo problemas sociais. Principalmente uma vez que esse indivíduo ele é expulso do meio rural. A proliferação de áreas periféricas e favelas em grandes cidades. Sim, porque aquele indivíduo que promove o êxodo rural, esse indivíduo não vai conseguir morar nos grandes centros, porque são áreas de intensa gentrificação, de forte especulação econômica. Então os indivíduos vivem nas periferias. Digo mais, hoje vivem na periferia da periferia, que nós chamamos de periurbanização. Então o êxodo rural faz que os indivíduos migrem para a cidade não em busca de melhores condições de vida, mas em busca de sobrevivência. É uma consequência do movimento de Revolução Verde, quando o Brasil ele vai estabelecer um grande volume de mecanização no meio rural. Então, resposta, letra E. Vamos para 10. Questão 10. Um conjunto de municípios contíguos, integrados socioeconomicamente a uma cidade central com serviços públicos e infraestruturas comuns, define. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar uma folha em branco. Está dizendo o seguinte. Eu tenho aqui uma cidade polo. Cidade polo.
E aí eu tenho ao redor diversas cidades que muitas vezes contam com os serviços desta cidade polo. É muito comum essas cidades no entorno serem denominadas de cidades dormitórios. Cidades dormitórios. Opa. Essas cidades dormitórios, elas fazem um movimento. Como é que chama o movimento? É o movimento pendular. Movimento de vai e vem diário. Casa-trabalho, trabalho-casa. Então o indivíduo acorda cedo, vai trabalhar. Acabou o trabalho, volta para casa. E isso é feito por todos eles. Casa-trabalho, trabalho-casa. Casa-trabalho, trabalho-casa. E para finalizar a ideia, casa-trabalho, trabalho-casa. Professor, por que eles não moram perto dos locais de trabalho? Em função da gentrificação. Gentrificação, o enobrecimento de áreas. O enobrecimento de áreas. Vem de gentry, de burguesia, da Revolução Francesa. Então acontece este movimento. Vamos ler ali então. Conjunto de municípios contíguos integrados a uma cidade central. Então eu tenho municípios integrados a uma cidade socioeconomicamente, a uma cidade central, com serviços públicos e infraestrutura comum. Isso define quem? A metropolização. Não. Isso não define a metropolização, porque a metropolização ele é um processo de urbanização baseado na metrópole. Então não define a metropolização isso. Está dizendo que é uma integração entre municípios. Integração o quê? Socioeconômica. Não é uma integração física. Não pode ser. Área metropolitana é exatamente isso. Você sabe quantas áreas metropolitanas que o Brasil tem? Gente, o Brasil tem em torno de 70 RMs. Regiões metropolitanas. E o Brasil tem 3 RIDs. Peraí, eu nunca ouvi falar disso. Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Pessoal, a RID, ela é semelhante a uma área análoga a uma área metropolitana. Porém, ela possui cidades pertencentes a unidades federativas distintas. Por exemplo, eu tenho a RID do Distrito Federal e do entorno. Eu vou ter cidades do Goiás, eu vou ter cidades de Minas Gerais e eu tenho o Distrito Federal. Então, quando eu tenho uma região semelhante à metropolitana, porém, eu tenho cidades pertencentes a unidades federativas distintas. Então, a RID do Distrito Federal e do entorno. Eu tenho a RID de Petrolina e Juazeiro. Juazeiro na Bahia, Petrolina em Pernambuco. E eu tenho a RID de Timon e Teresina. Timon no Maranhão, Teresina no Piauí. Então, análogo a uma região metropolitana, porém, eu tenho municípios pertencentes a unidades federativas distintas. Ok? Então, isso é uma RID. Aqui, município integrado a uma área socioeconômica, área metropolitana. Olha C, rede urbana. Eu já te falei o que é rede urbana no bloco anterior. É um conjunto de cidades que existe uma relação de hierarquia entre essas cidades. Não necessariamente é uma relação de hierarquia. Megalópole é o encontro de 2 ou mais metrópoles nacionais. O eixo Rio-São Paulo, não. Hierarquia urbana, relação que existe entre essas cidades. O conceito não deixa claro essa relação. O conceito fala que as cidades são integradas socioeconomicamente a uma cidade central e seus serviços públicos, isto é, uma área metropolitana. Ok?
Vão para 11. Aí, ó, letra B, ó. Vão para 11. Nos países industrializados, a migração campo-cidade tem como causa fundamental. Eu estou dizendo nos países industrializados. O que você acha que vai ser a causa principal desta migração? Gente, é o que aconteceu aqui tardiamente. Olha a letra A. Carência de melhores condições sociais no campo? Claro que não. O indivíduo ele é expulso. Por quê? Porque acontece a mecanização. A diferença é que nesses países desenvolvidos, industrializados, aconteceu mais precocemente do que se você analisar a ocorrência no Brasil. Baixa produtividade, pelo contrário, a mecanização, ela gerou uma elevada produtividade. Ela gerou uma elevada produtividade. Olha a letra C. Pressão demográfica no campo. Que pressão é essa? O campo eu tenho uma reduzida densidade demográfica. Mas o que é a densidade demográfica? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então não pode ser a letra C. Então vai ser a letra D. Dificuldade de aquisição de terras. Pode até ser. Mas eu vou poder generalizar isso? Meio complicado. Vamos ver a letra E. Liberação da mão de obra por mecanização. Então é a falta de oportunidades no campo que vai gerar. Essa aqui eu tenho certeza. Essa letra D eu não posso generalizar, que nem todo país vai ter uma dificuldade de aquisição de terras. Então a resposta é a letra E. Beleza? Vamos conferir aí, ó. Resposta letra E. Questão 12. Bora. Sobre o surto de urbanização. Quando que aconteceu o surto de urbanização no Brasil? Você pode me dizer? Professor, quando aconteceu o surto de industrialização. Então foi quando? Foi na segunda metade do século XX. Segunda metade do século XX. O surto de urbanização que se verifica no mundo. Ah, não. Segunda metade é onde? É no Brasil. Vou até enfatizar isso aqui, porque eu achei que ia falar do Brasil, mas ele refere no mundo. Surto de urbanização que se verifica no mundo. É correto afirmar que esse surto de urbanização, o que é correto afirmar? Vamos lá. É verificado com a mesma intensidade nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos. Claro que não. Eu vou falar aqui, mas você vai se surpreender. Nos países subdesenvolvidos, acontece com maior intensidade. Mas peraí, professor, está errado isso. Não. Sabe por que acontece com maior intensidade? Porque os países desenvolvidos já tiveram o seu surto de urbanização, o seu surto de industrialização. Então hoje ele é mais intenso nos países subdesenvolvidos. Ok? Então não pode ser a letra A. Porque não é a mesma. A mesma? Está fora. Vamos ver a B. É provocada em todo mundo pelos altos índices de natalidade. A Europa tem alto índice de natalidade. Deixa eu voltar. A Europa tem altos índices que vão promover isso. A urbanização. Gente, o meio urbano, a vida é muito mais cara. Ela acaba desestimulando o processo de natalidade. Está errada a letra B. Vamos para C. É um fenômeno característico de países industrializados? Não, porque esses já fizeram. O que se verifica no mundo, está dizendo hoje. Esse aqui, ó, já fizeram, já foi feito, já já ocorreu. Ocorreu o surto.
Já ocorreu o surto. Então tá fora. É mais intenso nos países subdesenvolvidos. Sim, por quê? Porque eles têm uma industrialização tardia. Se eles têm uma industrialização tardia, automaticamente a tua urbanização também será tardia. Resposta letra D. Cara, adoro essa questão. Eu acho que essa questão leva muito as pessoas a errar, porque as pessoas acabam atuando no senso comum. É mais intenso nos países desenvolvidos. As pessoas marcam essa. Já foi. Aqui, ó. Já aconteceu, já foi. É mais intenso hoje? Não. Então, resposta letra D. Beleza? Eu acho que dá para fazer mais uma ainda. Vamos fazer? Ó, letra D. Megacidades. Gente, megacidade, o que é isso? É uma cidade com mais de 10 milhões de pessoas. Mais de 10 milhões de pessoas. Não confundir com cidade global. A cidade global é uma cidade que é uma referência econômica, política, socialmente, culturalmente no mundo. Megacidade é apenas o quê? As cidades que têm mais de 10 milhões de pessoas. O Brasil tem quantas? Uma. Quem? São Paulo, com cerca de 12 milhões de pessoas. Ok? Alojam centros do poder mundial e sedes de empresas transnacionais. Você acha que é isso? Concentram mais de 50% da população total em países pobres. Não, essa aqui com certeza não é. Que está dizendo que concentra mais de 50%. Com certeza não. Tá? Tem mais de 10 milhões de habitantes em países ricos ou pobres. Esta é a resposta. Mas eu vou voltar na letra A. Pertence a países de grande importância no comércio mundial. Pode ser que sim, pode ser que não. Da mesma maneira que a letra A. Aloja um centro de poder mundial? Pode ser que sim, pode ser que não. É um critério? E sedes de transacionais, na maioria das vezes, não. As sedes ficam o quê? Nos países desenvolvidos. Não tem infraestrutura de comunicação suficiente, apesar de serem grandes. Pode ser que sim, pode ser que não. Então você percebe que a única que eu não tenho um grande questionamento é a letra C. Ok? Vou fazer mais uma. Olha aqui. Na imagem visualiza-se a região da Baixada Santista. Baixada Santista. Com diversas cidades que compõem esse espaço do litoral paulista. Olha aqui, eu tenho São Vicente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó. São Vicente, Cubatão, Santos, Praia Grande, Guarujá. Elas estão integradas. Como é que chama esse fenômeno? Conurbação. Aqui mostra até essa integração. Aqui, ó. Conurbação. O encontro de duas ou mais cidades próximas devido à intensa urbanização. Então, olha o que diz. A análise da imagem permite reconhecer ocorrências do seguinte processo socioespacial comum em cidades metropolitanas. O que eu posso ter aqui? Comum em cidades metropolitanas. Você pode falar que é uma conurbação, você pode falar que é uma periurbanização. Favelização. Gente, pode ser que sim, pode ser que não. Eu consigo identificar as áreas favelizadas ali? Não. Mas pode acontecer? Pode. Mas eu tenho como indicar isso? Não. Conurbação, com certeza. Por essa imagem, eu consigo ver que há uma integração entre as cidades. Eu não sei onde começa uma e onde termina a outra. Gentrificação, também como a favelização, eu não consigo ver se são áreas enobrecidas ou se são áreas extremamente carentes do ponto de vista econômico. Verticalização, também não consigo verificar. Então não é possível essa análise, não é possível esta verificação. Então tá aí, pessoal.
Trabalhamos aí com muita responsabilidade. Espero profundamente que você tenha gostado, que muito mais do que fazer um número exagerado de questões, é fazer essas questões com calma, com responsabilidade, sempre tendo como meio na mente a gente poder revisar o conteúdo de demografia, industrialização e principalmente a urbanização. Queria, antes de finalizar, ratificar o meu convite. Venha fazer parte do meu Instagram, venha fazer parte do meu canal Professor Júlio Santos. E o meu Instagram, Prof. Júlio Santos. Estou reativando o meu Instagram, estou criando um canal para você, 0800, dê sugestões, dê opiniões. Eu quero, na verdade, cada vez mais ofertar aulas para que você possa aí, com tranquilidade, buscar a sua aprovação no menor tempo possível. Então o canal é Professor Júlio Santos e no Instagram, Prof. Júlio Santos. Desejo a cada um de vocês sucesso, saúde, foco, interesse, porque eu tenho certeza que logo, logo seu nome estará no Diário Oficial. Grande abraço, grande beijo, fiquem com Deus e nos encontramos numa próxima oportunidade para dar continuidade ao estudo da geografia. Grande abraço, grande beijo e até lá.